Então, com as portinhas abertas do coração, quem gostaria de fazer a prece de abertura? Eu. Oh, Odete, obrigada, querida. Vamos então, no fim, levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer por esta maravilhosa música. Jesus diz para abrirmos a porta, agora com as nossas portas da mente, do coração, todas abertas a Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos agradecer por estes lindos e maravilhosos estudos do NEP, por estas maravilhosas palavras que vamos ter aqui para nosso esclarecimento. Também te vamos agradecer, querido Pai, querido Mestre Jesus, do fundo do nosso coração, pelos estudiosos que temos aqui para nos explicarem, para nos puxarem por nós, para nós podermos avançar. O Felipe, a Patrícia, a Márcia, a Minda e os mais evoluídos, Pai, que tu pusestes no nosso caminho. Eu agradeço todos os dias a Deus e dou graças, Pai, do fundo do meu coração por estar aqui com eles. É pouco melhoramento, mas é algum mais pacífico, um pouquinho diferente. Querido Pai, querido Mestre, é de louvar e agradecer. E assim, tendo a confiança que vamos todos ficar mais elaborados por estas explanações, vamos dar início aos estudos deste maravilhoso NEP. Que assim seja, agora e para todo sempre. Obrigada. Nós que agradecemos a Deus e damos graças por todos do grupo, todos nós. Nossa, que prece linda. Obrigada. Então, nós estamos aqui chegando ao final do capítulo 1. Quem gostaria de ler toda a perícope para a gente poder relembrar um pouco o que nós já vimos, o tanto que nós já caminhamos aqui nesse lindo cântico de Zacarias e onde nós estamos chegando, para onde Zacarias nos levará ao final desse cântico, né? Posso Alguém ler, gostaria? Marta? Obrigada, Fernandinho. Então, Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou seu povo. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho, como proclamou desde tempos remotos, pela boca dos seus santos profetas, salvação das mãos dos nossos inimigos e de todos os que nos odeiam, para exercer misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, bem como do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder, após termos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-lo sem temor, em santidade e justiça na sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio do perdão de seus pecados, por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até ao dia da sua apresentação a Israel. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Nós, hoje nós estamos no versículo 79, né? Temos o de hoje, semana que vem é o último. Né? E hoje é, quase que fecha um cântico, né? Porque depois é o outro, ele já fala de
de João Batista. Minda, vamos ao nosso resumo, Sim. super resumo. Obrigada. Bom, obrigada eu. Boa noite a todos. Então, vamos ver o 1,78, que é o do Cântico de Zacarias, e vemos o nosso Filipe explanar todo este, este estudo, e diz assim: por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer. Então, dividimos em duas partes, e vamos falar sobre por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus. Lembramos então logo do nosso corpo, não é? O nosso corpo contém os órgãos vitais que sustentam o nosso equilíbrio. E se vermos o corpo físico, vimos que também temos uma alma. Temos este sentido com a divindade. Por isso dizemos que Deus está dentro de nós. O facto de estarmos aqui já estamos a procurar mudar as nossas entranhas, mudando a forma de sentir, muitas vezes das nossas dores, e é pelas entranhas do nosso ser é que sentimos Deus e a forma como Ele se comunica conosco. É assim que Deus vai se relacionando conosco. Cada vez vamos ter mais consciência de que Deus está conosco. Nós é que não estávamos despertos. Por tudo o que nos acontece, e mesmo nos momentos mais difíceis, Deus é misericordioso na nossa vida e temos que deixar de perguntar o porquê das coisas nos acontecerem e perguntarmos para quê. Ao lado da misericórdia está o perdão. Assim Deus age na nossa vida. Na verdade, Deus enviou-nos estas luzes, estes estudos. Se o espírito não se arrepender, Deus lhe dá a expiação. Então a nossa Márcia também falou sobre Zacarias ficava na ação desta misericórdia de Deus. Há uma mensagem de Emmanuel em que diz: a vida é amor e a lei é justiça. Então, esta finalidade de estarmos aqui no amor e na justiça pode vir também para nós, dependendo da nossa caminhada evolutiva. Os pensamentos são avaliados pelo nosso Pai. E é também quando nós podemos perceber algumas situações dolorosas. Precisamos ser alcançados nos momentos dos sofrimentos. E eles vêm pela misericórdia de Deus, apesar de muitas vezes ainda não conseguirmos entender. Como necessitados, temos que persistir para percebermos. A misericórdia, muitas vezes, é o consolo de Deus. Levanta-te e anda. A misericórdia de Deus é amor, por isso está sempre presente. Tudo na criação divina está sujeito à sua misericórdia. Se não houvesse misericórdia, nós não tínhamos consciência do que é Deus. Basta olharmos para o cuidado pela harmonia de todo o universo. É a consolidação da misericórdia de Deus, este sentimento da salvação. E isso é nada mais do que salvar-nos por dentro. Jesus veio mostrar-nos esta estrada de luz e nós vimos que Jesus é a manifestação mais sublime da misericórdia de Deus. Quando ele estava pregado na cruz, ele mostrou o tamanho da sua humildade. Teve compaixão de quem lhe estava a fazer mal. Foram níveis de consciência do amor de Deus. Como diz no Evangelho de Pedro, embainha a tua espada e não firas o teu irmão, mas sim ama-o. Quando vemos os criminosos, perdoai-vos da mesma forma. Imaginem Maria quando se viu naquela aflição, com o filho pregado na cruz. Jesus nos indica sempre a oração e quem ora vai sempre pelo caminho maior. A Patrícia também vem nos falar sobre Chico Xavier. Ele foi visitar os criminosos e perguntaram-lhe: Chico, o que vistes na penitenciária? E ele respondeu: só vi mães e espíritos de luz a ajudar, a orar por eles. Deus tem misericórdia para com todos os irmãos, mesmo até para aqueles que nossos olhos condenam. Nós precisamos nos cuidar muito bem na nossa entranha mais íntima e é ali que nos conectamos com o Pai. Falou-se também do capítulo 4, 5 e 6, 30 no Deuteronômio. Fala sobre o Pai nunca abandona o seu filho e que possamos ultrapassar o sacro ofício. Basta nos conectarmos com o Pai e seguirmos neste caminho da luz e do amor. Este amor vai aspirar a compaixão
ao altruísmo. A misericórdia divina vai nos transformando e depois vamos cultivando com os outros a generosidade vai nos inspirando. Falamos agora da segunda parte. Nos visitará do alto um alvorecer. Todos os dias somos visitados por alguém do alto, do sol renascente. O planeta vivia na escuridão e a partir do nascimento de Jesus ficamos com o clarão do dia. E Jesus, este sol nascente, veio nascer para todos nós, que ainda permanecemos muitas vezes na escuridão. Vós sois o sal da terra, significa que temos a presença de Deus em nós. Vamos salgando o caminho com o Evangelho. Nós que somos espíritas ainda rastejantes, nos visitará, vimos que o Verbo está no futuro. Temos um futuro no raiar. Quando nós conseguimos ter a consciência na vivência do amor, Jesus volta para o nosso coração. Um dia também vamos ser sóis e umas estrelinhas brilhantes. Ninguém está desamparado nem sozinho. Estamos doentes ainda, mas há 2000 anos estávamos muito piores. Então os espíritos vivem no planeta no caminho da irregularidade. Então Deus coloca irmãos benfeitores para os ajudar, porque quem ama, cuida. Se nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará a seus filhos. Claro, sendo o Pai Criador. Mesmo que tenhamos coisas más, mais tarde receberemos a aurora. Falamos desta visita especial de Jesus. É a justa medida do amor que Ele tem por todos nós. Saber disto significa o nosso despertar. Auroras para a vida de outros sóis e para que possamos visitar os nossos irmãos. Entre nós há uma pleia de luzes. As vozes dos céus veio confundir os justos. No Evangelho segundo o Espiritismo. A Patrícia fala-nos do capítulo 4, o sol da justiça, traz a salvação nas suas asas, que possamos alcançar um lugarzinho lá no céu. A Márcia também nos veio falar sobre a mensagem que, quando estava estudando, falava sobre o Pai. O livro dos Espíritos também tem a primeira pergunta. É o que é Deus? Ele é a causa suprema e primária de todas as coisas. Adorarmos, fecha-te em teu quarto e ora a teu Pai. Ninguém conhece seu Pai se não for pelo Filho. Então, conclusão. Deus age nas nossas entranhas. Jesus vem dos céus para nos salvar destes nossos infernos nos momentos mais sombrios. E sempre haverá uma alvorada. E amanhã haverá uma nova oportunidade. Ficamos muitas vezes nas nossas sombras e no nosso lugar. É na grande aurora que cada um de nós possa receber esta visita em nosso coração e pedimos-lhe que Ele nos aqueça o nosso coração. Quando sentimos o perdão e o não julgamento nas nossas inquietações, é sobretudo necessário dar o testemunho e nós podemos ser os seres da criação. Bem-aventurados os que perdoam para que sejam perdoados. Bem-aventurados os que têm paciência e sentem a paz. Os que visitam com misericórdia. E é por isso que Jesus é tão grande, porque se fez o mais pequenino. Assim temos que aprender a lição que tanto ouvimos várias vezes. Gratidão a todos estes irmãos que nos trazem estes conteúdos para que possamos, todas as semanas, refletir um pouco sobre todos eles e fazer este estudo fantástico. Obrigada a todos. Desculpem, escrevi-me muito. Beijinho. Obrigada, Minda. Tão bom ouvir esse resumo, a gente viaja lá. E a Minda coloca umas palavras que eu fico pensando, gente, eu não falei isso não. Não saiu da minha boca essas coisas bonitinhas, não. Obrigada, beijinho. Nós que agradecemos. Olha, nós estamos no penúltimo versículo, que é o 79, que diz assim, iluminando, porque o 78 ele é continuação do 78, né? Separado por uma vírgula. O 78 dizia assim: por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer. E esse alvorecer iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz.
e aí termina. Então, ele está bem conectado com o anterior, e essa explicação da Minda e essa recordação foi muito boa. Então, nós poderíamos dividi-lo em duas partes: iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, e depois, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. Mas antes de começar, eu queria sugerir ao grupo que fosse lá no Evangelho por Emmanuel, que o Felipe fez há cerca de um ano, né, Felipe? Mais ou menos. Quando ele começou o estudo do Evangelho de Lucas, porque esse é o primeiro versículo que Emmanuel comenta do Evangelho de Lucas, que é o 1,79. Então, o primeiro versículo que Emmanuel comenta do Evangelho de Lucas é este que nós vamos estudar agora. E o Felipe fez um estudo lá no Evangelho por Emmanuel, muito bom, que faz um resumo de todo o Cântico de Zacarias. Então, Felipe, será que, eu não sei se ele é muito pesado para colocar no grupo do NEP, para quem quiser assistir, né? Ou então é só pesquisar que encontra, né, Felipe? Deve ter Não, na Casa do o- Evangelho, não tem? não que nós perdemos, mas E é tem, verdade, é tem no verdade. Renovando Consciências, tem lá, acho eu. Eu depois E partilho o link. Tem. é, Vou pegar. olha, eu sugiro que todos aqui do grupo possam revisitar esse estudo que o Felipe fez, porque ele vai nos trazer todo o cântico. Ele traz todo o cântico, né, fechando nesse versículo, todo o encadeamento, tudo que nós vimos, que nós estudamos. Então é bom, porque a gente já caminhou tanto nesse cântico, que é bom ter essa visão de conjunto agora que a gente vai fechando o cântico, né? E está muito bom esse estudo do Felipe, como tudo que ele faz, está excelente, né? Já E estou como, esse, já estou como tu. As coisas que tu dizes que eu digo. ah, É o que eu faço. mas está muito bom, Felipe. Eu fui lá rever aquele estudo e eu me surpreendi. Eu digo, nossa, isso tá melhor do que eu imaginava, do que eu me lembrava, né? É melhor do que eu me lembrava, porque agora a gente tem mais conteúdo Mais lucidez, não é? para Uhum. isso, para quando o Felipe vai falando, a gente vai se recordando de tudo que nós já vimos, que nós estudamos, os comentários que foram feitos, as leituras, algumas que foram apresentadas aqui. Então, está muito melhor. Para mim, eu me senti assim, muito mais com muito mais conteúdo do que quando eu assisti pela primeira vez. Porque agora a gente já, né, foi no miudinho de cada versículo. Então, quando o Felipe fala daquilo tudo, a gente como que relembra e vai puxando outras coisas da memória, né? E olha que tipo teco aqui já estão cansadinhos. Então, o Cântico de Zacarias, já te passo a palavra, viu, Odete? É de extrema beleza. E com uma elegância, com uma delicadeza, como vimos na semana passada, das entranhas de Zacarias, ele traz toda essa esperança, né, que Deus, da misericórdia divina e da vinda do nosso irmão maior, Jesus Cristo, né, que agora iria nos mostrar os caminhos. Então, ele traz toda essa. E a Patrícia, olha, ninguém compete com ela, não, menina. Ela é danadinha, rápida do gatilho. Aqui, já está no grupo o link do estudo. Tava rolando aqui uma competição, né? Eu mandei, o Felipe mandou também. Ela dizia, menino, Silenciosa. é demais. Imbatível, Patrícia. Obrigada, viu?
Então, eu recomendo que tenha tempo, é uma horinha, mas a gente, com tempo, divide aí durante a semana e vamos estar todo mundo afiadinho aí semana que vem, né? Mais afiadinho. Odete, o que que você gostaria de nos colocar aqui? Eu era só para dar os parabéns ao Filipe e para ele ficar ainda mais forte por dentro, porque afinal valeu a pena, mesmo que a perninha a tremer, está a ver que valeu tudo a pena o seu esforço que temos hoje aqui, ainda recordando e buscando os seus trabalhos do princípio. Obrigada. E o que está para vir? Bom, a tarefa difícil ficou aqui para mim, né? Porque depois de tudo que o Felipe falou, de todo o estudo que ele fez, nossa, aí eu fiz assim, ó, e agora? E agora? Como é que vamos? Então, nós poderíamos começar vendo essa primeira parte, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte. E nós poderíamos começar lá pelo significado dessas palavras, porque tem muitas palavras fortes aqui, iluminando, né? Habitam, treva, sombra da morte. Então, tem muitas palavras fortes que já nos dão, já nos vão com o entendimento dessas palavras. É lógico que sabemos o significado de todas elas, mas quando nós juntamos e vamos abstrair, né, tirar o espírito da letra, né, como nós espíritas gostamos de falar, nós já vamos percebendo o significado dessa primeira parte. Então, lá no NEP Search, temos lá, ele não colocou iluminar, mas ele colocou alumiar, que é a mesma coisa, né? E aí nós vemos, eu gosto de ir, tem o sentido, né? Tornar-se iluminado, iluminar, mas tem uns outros sentidos, criar ou passar conhecimento, iluminar. Então, quando a gente cria alguma coisa, passa o conhecimento, porque no versículo anterior não foi dito que nos visitará do alto um alvorecer. E esse alvorecer vai nos passar algum conhecimento. Por- E aí também temos o figurado que diz trazer, tornar resplandecente, brilhoso. Então, poderíamos já juntar o que vai iluminar vai nos trazer algo novo, vai nos trazer uma luz para que a gente possa ver além. Tá bom assim? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa para iluminar? E aí vem os que habitam, né? O habitar é estar ali, viver, ter, né, o seu dia a dia, estar naquele lugar. E na treva, aí a gente espírita já não gosta muito dessa palavra, né? Felipe, Olá, diga. eh, estava a dar aqui uma reflexão que este terceiro versículo, ele está numa sequência que é a missão de Jesus, ou seja, quando é referido aqui no 76, portanto, Zacarias começa a dirigir as suas palavras para João Batista, mas no fundo ele está a tomar nota desta missão de João, que na verdade é como se João desse a vida por Jesus, e foi isso que aconteceu, não é? Ou seja, a vida de João vai ter como culminância a chegada de Jesus. Toda a reencarnação de João Batista, toda a sua missão de vida foi exatamente, ou será exatamente, para esta missão sublime de
abrir os caminhos para Jesus, para que Ele, o Cristo, possa salvar-nos, não é? De nós mesmos, neste caso, não é? Pelo meio do arrependimento, que já falámos que é aquela tríade: arrependimento, reparação e arrependimento, expiação, não, prova, não é? E reparação, já não me recordo bem, mas Isso. há três elementos para a regeneração do espírito. E fala então aqui da misericórdia de Deus, ou seja, a visita de Jesus à Terra é então este sentido da misericórdia de Deus, mas a luz, a grande luz, para todos nós que caminhamos numa escuridão tremenda do ponto de vista espiritual. Ou seja, nós estamos adormecidos, é como se nós estivéssemos atordoados, embriagados. E porquê é que isso é assim? Porque a gente olha para a sociedade e vê o comportamento das pessoas, né? Nós olhamos para uma fila de supermercado, olhamos para o trânsito, olhamos ah, para a forma como as pessoas se comportam, não é? Para a inquietação, parece que anda tudo numa selvageria terrível, não é? Parece que anda tudo doido, tudo ansioso, tudo que tem que fazer, tudo, ou seja, a vida pede-nos uma ação constante, e isso leva muitas vezes nem sequer pensarmos sobre a nossa existência, sobre a nossa vida espiritual. Porquê? Porque há uma pressão nesse sentido. E isso faz parte de uma patologia espiritual. Então, a vinda de Jesus, é claro que isto é numa dimensão de séculos, não é? Porque o tempo, comparado com a eternidade de Deus, não é? Ou com a nossa imortalidade, portanto, vários séculos tornam-se segundos. Portanto, a dimensão de tempo vai sendo alterada, mas temos então esta grande missão, quer de João Batista, quer que a grande missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este iluminando, estamos a falar, podemos abordar aqui várias questões. Iluminar os pensamentos, iluminar os comportamentos, e se olharmos para as propriedades do perispírito e a sua capacidade luminífera, isso só vai acontecer quando nós nos desenvolvermos espiritualmente. Então, este processo de iluminação é as duas asas, né, que nós já estamos fartos aqui de falar. Por um lado, o conhecimento, por um lado, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar. Então, Jesus traz esta luz para o mundo. E que luz para o mundo é essa? É o amor, né? Vocês que andam para aí a matarem-se uns aos outros, eu, porém, vos digo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olhem bem para isto. Vocês que andam aí a passar uns por cima dos outros, sede solidários com os vossos irmãos. Sede compreensivos. E nós estamos tão habituados a um nível de competição e a querermos ser sempre os maiores, os melhores, os mais inteligentes, os mais tudo, e isso acaba, por certa feita, ofuscar tudo o que está à nossa volta. Porquê? Porque nós queremos ser os iluminados. Nós queremos ser os sabedores, os iluminados. Pois Jesus vem e, uma vez mais, inverte isso tudo. Olha, quem quiser ser o maior, que seja o menor de todos. Isto é muito interessante porque o ser o menor de todos é um reconhecimento de que eu já não necessito
dessa aprovação ou dessa retribuição, porque o que me importa a mim é doar e não receber. E é completamente ao contrário. Então esta perspectiva muda. E aí está o grande segredo, entre aspas, da iluminação. É exatamente isso que João Batista faz. O que é que João Batista diz? É necessário que eu deixe para que alguém maior do que eu possa vir. Vejam que o facto de João Batista dizer isto atesta-lhe uma grandiosidade espiritual enorme. Porque só uma pessoa sábia que compreendeu aquilo que é o amor, aquilo que é quem é Jesus, não é? Só compreendendo quem é Jesus é que a gente começa a entender que deve ser ele que deve ser exaltado. Assim como o nosso estudo, por exemplo, não sou eu, não é a Patrícia, não é a Minda, ninguém deve ser exaltado. Aquele a quem devemos exaltar é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele sim é a luz do mundo. Ele sim é que deve ser exaltado nas nossas vidas. Então estamos aqui a falar deste iluminar de consciências, desta nova forma de ver a vida, desta nova proposta de ver a vida e de viver a vida, sobretudo. Porque a vida é vivida em função daquilo que nós sentimos e sabemos dentro de nós mesmos. Então, este processo de iluminação é para todos nós que habitamos na treva e na sombra da morte. Portanto, tudo palavras densas, não é? A treva, regiões sombrias, não é? Gente, eu não sei quanto a voz, eu às vezes tenho pensamentos, não é? Epá, mas onde é que isto veio? Não sei o quê. Não é? Quando está com aquela raivazinha fraterna, estão a ver? Quando vem aquela raivazinha fraterna, a gente começa a pensar, meu Deus, mas o que é isto? Eu sou capaz de pensar estas coisas, ou sou capaz, o que é que se passa aqui, não é? Para vermos que ainda temos muitas regiões dentro de nós bastante sombrias, não é? Que ainda temos dentro de nós muita sombra que nos leva exatamente à morte. Ou seja, à morte que é espiritual, naturalmente, não é? Não é a morte física. Porque, não, mas vou passar a palavra antes de gente. Ô, Felipe, obrigada. Muito bom você lembrar que João Batista veio para atender um chamado Não, único, e que ele fez muito bem. Ele veio para preparar os caminhos. E preparar os caminhos para Jesus, Jesus precisa que ele prepare os caminhos, não os caminhos somos nós. Nós precisamos dos caminhos de Jesus. E Jesus veio semear em cada um de nós. E essa preparação do caminho, a gente pode fazer assim uma abstração e pensar na parábola do semeador, se preparando o terreno para que a semente chegasse. A luz chega, o evangelho vem, a boa nova chega e nós podemos nos alegrar com isso. Mas em que medida nós vamos nos alegrar? Em que medida essa luz vai se sobrepor, vai iluminar as sombras que nós temos, as sombras que habitamos, né? E a morte aqui, como ele diz, deixais que os mortos enterrem seus mortos, né? Quando a gente não percebe, não sente mais essa alegria do viver, do viver com esta mensagem e viver esta mensagem da Boa Nova. Então, essa preparação, ele diz aqui, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte,
Então, tem esse sentido. Nós temos o nosso lado sombra e luz, né? A não ser que tenha algum ser angélico aqui entre nós, aqui no nosso grupo de estudo, e me perdoe se houver, nós estamos todos ainda num planeta de expiações e provas. Então, nós ainda temos sombras que precisamos olhar para elas com amorosidade e deixar que a luz chegue a elas. Então, essa missão única de João Batista, ele veio com essa missão de preparar os caminhos para que Jesus pudesse semear em nós o melhor, né? E que essa semente pudesse realmente dar frutos. Agora, quando nós vamos dar frutos a 100, é outro tempo, faz parte do nosso processo, mas que demos frutos, que possamos dar frutos. Então é muito bonito de ver e mais de entender que essa luz, o que essa luz é capaz de fazer em nós. E nós, com luz, seja ela pequena, seja ela mínima, mas com luz, o tanto que nós podemos fazer para que haja luz nos outros, nos nossos irmãos também. Porque eles podem fazer isso por nós e nós podemos fazer por eles. Eu como diz Emmanuel, tem uma passagem que ele diz: a gente pode se valer sempre da luz daquele que caminha conosco, mas nós temos que gerar a nossa própria luz. Então, nós podemos auxiliar o outro, assim como somos auxiliados, para que a nossa luz venha. Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa primeira parte de iluminando, de onde habitam, se ficou clara essa questão da treva e da sombra? Ô, Felipe, vamos lá. É, estava-me a lembrar aqui dos trabalhos mediúnicos e, e daquilo que se passa nos corações e nas mentes de irmãos nossos que realmente vivem um verdadeiro inferno consigo mesmos e com os outros. Porque no atendimento no centro espírita e na mesa de trabalho mediúnico, que nada mais é do que uma grande enfermaria de almas, mas vimos tantos irmãos com um sofrimento extremo, né? Ou porque odeiam alguém, ou porque se veem em sítios hediondos, em lugares escuros, dentro de poços, ah, cheios de dores, com reflexos de uma inquietação muito grande. E se nós olharmos para isso, o que isso é? Bom, isso é ter a vida em treva, não é? Ou seja, deixar-se dominar pelo ódio, deixar-se dominar pela raiva, pelo rancor, pelos remorsos. Isso é um verdadeiro inferno. Então vejam, nós também, quando não perdoamos, quando não aceitamos as situações da nossa vida, quando, quando nos chateamos com alguém, quando trazemos estes sentimentos mais primitivos, nós vivemos um verdadeiro inferno, não é? Nós vivemos com o coração em treva.
E o que é isso? É a ausência da luz. Porque se nós formos, estava a ver aqui, a treva é a ausência da luz. É a ausência do amor. E é por isso que Jesus vem iluminar. Para nos dizer, olha, se não aceitas determinada situação, então perdoa. Não é? Se estás a viver um drama, aceita que Deus é Pai, não é? E ama os seus filhos. Então vejam que é tão bonito isto, sobretudo quando nós começamos a compreender e a traduzir, não é? Aquilo que é um versículo para nós hoje, mas para se vivermos um drama desses que ninguém está livre, que nós saibamos não permitir que o nosso coração se turbe por causa disso. Que os problemas da vida possam não retirar a nossa paz, porque é isso que vai dizer à frente, para levar os nossos caminhos à paz, porque estar em paz é ter luz no coração. Então, Jesus traz esse nosso caminho, não é? Traz-nos esse sentimento de esperança. E nós muitas vezes queremos tudo muito rápido, as coisas resolvidas de uma forma muito rápida, e nem deixamos amadurecer as coisas, não é? E desesperamos-nos com muita facilidade. Então, uma das grandes lições de sabedoria que nós temos que ter também é esta questão da paciência, não é? Da resiliência, porque há questões que nós vamos conseguir controlar, há outras que não. Há outras que não. Então, o que nós jamais poderemos é viver em treva. Viver em treva é nós estarmos sempre com as mesmas ideias. Estão a ver aquelas pessoas que têm monoideias? Quando são magoadas, por exemplo, e ele fez-me isto, e ele fez-me isto, e ele fez-me, e ela fez-me isto, e ela fez-me isto, e ela fez. E nós andamos ali a ruminar este tipo de pensamentos, né? E ficamos que escravizados, ficamos doentes, deixamos de comer, deixamos de dormir direito, deixamos de ter a alegria de viver, e isso é viver em treva. Isso é viver sem paz. Então, o processo de iluminação é uma educação espiritual que Jesus nos traz. É saber como proceder perante as adversidades da vida. Saber como reagir perante as circunstâncias de alegria e dolorosas, porque também as teremos. Faz parte do processo. E neste sentido, portanto, é uma missão maior. Porque é uma missão celeste, não é? A missão de Jesus é uma missão que vem de Deus, não é coisa pouca. Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema, é o socorro para a humanidade. Jesus é o socorro para a humanidade. Jesus é o nosso porto-abrigo. Jesus é o nosso templo. Jesus é o nosso amigo. É o nosso mestre. E é nele que vamos buscar as forças que iluminam os nossos caminhos. E isto é muito importante para as nossas vidas, porque é sabermos que temos sempre alguém que nos ouça. É sabermos que não estamos sós. E isso é muito importante. É muito importante. Os recursos da prece para serenar os nossos corações é uma sabedoria muito importante para nós. Então, que Ele nos fortaleça sempre. Vou deixar a Patrícia falar, que ela está desertinha. Oh, Felipe, é bem por aí. Nós limparmos o nosso íntimo da ira, da É, raiva,
do desentendimento com o outro. E é bem isso, é um exercício espiritual. Nós vamos ter que trabalhar bastante para alcançar. Por quê? Porque quando nós retiramos, limpamos o nosso coração, disso a luz, Patrícia, já, desculpa, já passo a palavra para você, tá? O nosso coração, a luz expande. E aí, o que que acontece? Nós vamos colocando, etaminando, vamos dizer assim, as virtudes ali. A paciência, o amor, a compreensão, a fraternidade. E esses sentimentos, eles são tão, vamos dizer assim, poderosos que eles inibem os sentimentos, como diria aqui, das trevas, das sombras, onde não há luz. Os sentimentos que nos geram cansaço, desencanto. Então, os outros sentimentos que nós vamos utilizando e nos educando para se sobreporem a esses, a ira, a contenda, a raiva, o desentendimento, o ciúme, inveja e por aí vão. Eles têm muito poder de iluminar e de a luz que é lançada sobre esses outros faz com que esses outros diminuam. Então, eles diminuem até desaparecerem. É um processo, é um trabalho, é um exercício mais longo, mas é viável de fazer. E a cada dia a gente vai diminuindo um pouquinho esses sentimentos e fazendo com que o outro cresça, né? Os outros vão crescendo. Então, são sentimentos que têm valores inigualáveis. A fé, o amor, a caridade, a fraternidade, solidariedade, paciência, compreensão, entendimento, tolerância, todos esses têm valores inestimáveis. E eles, e esse valor, o valor deles está em diminuir os outros que nos levam a sermos seres sombrios, a sermos tristes. Patrícia, desculpa pela demora, viu? Imagina, tá tudo certo. Nem sei o que que eu vou falar agora. Fiquei apagadinha depois de tanta luz, não é? Mas estava pensando aqui, tudo passa, tudo passa, né? E o importante é que a gente fique com a lição para a gente, né, introjetar esse entendimento, ressignificar o sentimento, né, disso tudo que você falou e o Felipe. Então, não é o que nos acontece, porque vai acontecer, né? Nós vamos precisar passar por provações, por expiações, mas é como a gente reage ao que nos acontece que vai então fazer essa transformação que você colocou aí bem, bem bonita aí para nós agora, né? Para a Uhum. gente trazer esses sentimentos que já estão em nós, mas a gente deixa eles apagadinho, né? Ligados aí com as coisas do mundo, como o Felipe falou, a gente vai no mercado, a gente vai no trânsito, a gente vai Uhum. na porta da escola, e a gente fica refletindo, né? Como está esse mundo, o que, o que nossos irmãos estão buscando, né, para eles nessa vida aqui, nessa existência? Será que eles estão considerando só essa existência, né? Será que eles já conseguiram se conectar um pouquinho com as suas entranhas, né? Eu fiquei pensando aí do versículo da semana passada, essa luz que vai chegar para iluminar essas nossas entranhas, né? Que essa profundeza aí
dos nossos sentimentos que a gente precisa despertar e trazer à tona para conseguir nos iluminarmos, né? E aí eu tinha visto um trechinho uns versículos de Isaías que o MacArthur coloca na reflexão dele dessa passagem, né? E diz assim: Ele é uma luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão do calabouço aqueles que moram nas trevas da prisão, para um mundo perdido tatear na escuridão e que esperam desesperadamente por essa luz, né? Deus, sabendo que não havia solução para o dilema humano do pecado, então vai enviar o Redentor. Então já estava tudo lá, né? O querido Isaías já tinha profetizado tudo que esse era o roteiro, né? Nós precisaríamos receber essa luz da verdade, do amor, como o Felipe falou, né? Que vem aí trazer toda a justiça e a caridade para nos libertar dessa ignorância que nós nos encontramos aí, perdão, conectados com a matéria, né? Quando a gente olha aí para os nossos irmãos na rua e tenta imaginar o que se passa nos seus corações, se eles já conseguem aí fazer essa ligação, né, de perceber que Deus está neles, que nós temos essa conexão em nós, que só basta nós fazermos esse movimento, esse despertar, né, sairmos da prisão que nós nos colocamos aí sombrias, né, só pensando no mundo material, para podermos fazer essa luz, né? Não é. Hoje eu vi um postzinho também muito interessante, né? Que não é sobre brilhar, é sobre fazer a luz, é sobre fazer a luz, para poder doar essa luz, como o Felipe falou, né? Então a gente vai ver que quanto mais a gente faz essa luz e oferta, a gente fica completamente preenchido, como a gente já trouxe aí em outros estudos, né? E aí eu fiquei pensando, essa luz então que vem, né, do nosso irmão maior que o Pai nos envia, como Isaías falou, para que a gente consiga despertar para essa conexão que já está em nós. Nós somos esse ser espiritual, nós só precisamos nos dar conta, trazer a consciência que somos, né, os espíritos imortais, não somos esses corpos. E aí, lá no Consolador, deixa eu ver onde eu coloquei aqui. O Emmanuel tem na questão 222 que é feita para ele, né? Alguma diferença entre crença e iluminação? Aí ele diz: todos os homens da terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espíritas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhe competem no mundo. E aí a gente vai conseguindo cumprir o nosso sacro ofício, né, que todos temos, quando a gente vai entendendo o que somos, essa luz vai chegar, né, para trazer essa verdade que nos liberta, que vai nos fazer entender o que somos, de onde viemos, para onde vamos, e aí a gente vai conseguindo se apaziguar, como disse o Felipe, né, que é o final do versículo, para poder cumprir o nosso papel na obra do Pai. E por aí vamos nos iluminando, pouquinho cada dia mais.
Obrigada, Patrícia. Olha, eu estava aqui com a pergunta 220 aberta para comentar. Que bom que você comentou, porque aqui é a diferença. O que se ilumina vibra e sente. O que se Eu fiquei ilumina, pensando nos convencidos e convertidos. então, ele diz que esse que vibra e sente é livre, porque há bastante luz no seu próprio íntimo. E eu também, aí eu vou continuar aqui no Consolador, por quê? Para a gente ter bem assim, bem sedimentado esse processo da iluminação. Então, na questão 221, lá eu nem vou ler toda, a pergunta é: a análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? É a pergunta. Vamos analisar racionalmente. E eu vou ler só o último parágrafo, que ele diz assim, Emmanuel responde: reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. É por isso que ele diz lá no anterior: sente e vibra. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como uma criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração. Aí o coração entendido como ponto central do espírito. Porque apenas pela reeducação sentimental, isso que o Felipe falou, que a Patrícia trouxe, que nós já comentamos aqui, nos bastidores do esforço próprio se poderá esperar a desejada reforma das criaturas, que é a nossa reforma. Deixar. E aí tem mais uma aqui que nós separamos aqui, ainda sobre iluminação, que Emmanuel nos explica bem mesmo assim. A outra, na questão 235, vocês podem anotar e depois procurar lá no livro Consolador e ler com calma, meditando, né, sobre a pergunta. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens? Que fontes são essas, né? Além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho. Então, Emmanuel está perguntando assim: além do Evangelho, há outras fontes para a iluminação dos homens? E aí Emmanuel responde: o mundo está repleto de elementos educativos, mormente no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades do caráter. Ou seja, nós vivemos aqui experiências. Então, nós passamos todos os dias por elementos educativos. As provas são elementos educativos. Mas em se tratando de iluminação espiritual, não existe, ele diz, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu evangelho de verdade e vida. Então ele diz: sabe, tem muitos elementos educativos aqui onde nós estamos, mas em se tratando de iluminação espiritual, nenhuma vai além do evangelho. Termina, né? 235. Depois, era essas que eu queria ler para vocês, e ele termina a 235 dizendo assim: os próprios filósofos que falaram na Terra antes deles, antes de Jesus, não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria. Foram enviados com essa finalidade de nos esclarecer, vindos à carne de modo a preparar-lhe a luminosa passagem pelo mundo das sombras. Razão porque o modelo de Jesus é definitivo
e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Então, nós tivemos outros enviados para nos prepararem, mas o modelo de Jesus é definitivo e único. É isso que ele coloca, para a realização da luz e da verdade em cada homem. Olha que Emmanuel nos dá, nos fecha com essas respostas, toda essa primeira parte da iluminação. Alguém gostaria de, ficou com alguma dúvida, gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito do processo de iluminação a que todos nós estamos aqui lutando, trabalhando por ele, por essa iluminação, buscando essa iluminação, né? Abrindo nossos corações. Olha a música, Jesus bateu na nossa porta, nos pedindo para entrar, sem ser convidado. Imagina se fosse convidado, né? Então, nós temos elementos educativos no mundo, passamos por provas por uma questão de educação, de aprendizado. Tivemos missionários entre nós, vários deles, trazendo mensagens de luz, nos abrindo a mente, nos levando a raciocinar, a pensar, a sentir a força do bem, mas definitivo, repetindo aqui, Emmanuel, definitivo e único, Jesus. Vamos, Felipe. E são frases muito bonitas, uma pessoa até fica sensibilizado com isso, porque senão ele teria dito, eu sou um caminho, não é? Jesus não disse, eu sou um caminho. Porque se ele tivesse dito, eu sou um caminho, significaria que havia outros, não é? Ele disse que eu sou o caminho. Ou seja, não há outro. E todos os outros é como as raízes, não é, dos rios, todas desaguam no mar. O mar é Jesus. Os riachos são todos aqueles enviados que vêm falar de ciência, vêm falar de filosofia, vêm falar de vários domínios da lei de Deus. Mas o Cristo não só veio falar da lei de Deus, como veio vivê-la, que é completamente diferente. Jesus veio trazer a verdade. Veio demonstrar-nos o que é a verdade. Vem demonstrar-nos o amor de Deus, que é verdadeiro e que representa, não é? E que representa o nosso sapiens espiritual. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram nós num estado desses? Já imaginaram nós conseguirmos superar toda esta nossa treva e só conseguirmos amar? Não haver outro registro nosso que não seja esse? Não haver outra forma de ver a vida que não seja esse? De uma forma permanente? O nível de consciência que é preciso ter, né? A confiança que é necessário ter, o conhecimento que é necessário ter, as aprendizagens que é necessário. E reparem numa coisa: como é que nós nos sentimos quando temos domínio para alguma coisa, sobre alguma coisa? Sentimos-nos confiantes, não é assim? Quando há alguma coisa que a gente já sabe fazer ou a gente adquire conhecimento, sentimos-nos seguros, não é? Imaginem o que é nós conseguirmos amar de forma segura, sem rodeios, sabermos todos os mecanismos, todas as consequências da não observação da lei. Isso há de ser maravilhoso, como é óbvio. Então,
É por isso que tudo flui para o amor. E aí já não estamos a falar de religião, né? Porque as religiões falam de amor, sim. Falam de vida futura, sim. Mas isto é algo muito maior do que simplesmente uma forma interpretativa dos evangelhos, né? Estamos a falar de um estado de consciência. Estamos a falar de uma vida vivida nessa dimensão, ou seja, nessa proporção interior, que é completamente diferente de nós estarmos a falar de conceitos teológicos, né? Conceitos filosóficos, conceitos científicos. Estamos a falar de estados de consciência. E isso é a nossa iluminação. Quando eu tenho essa capacidade, né, mais ampla de ver o mundo, mais ampla de ver as coisas. Porque essa capacidade ampla de ver as coisas é aquilo que permite a Jesus estar na cruz e dizer: perdoa-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Porque Jesus sabe todo o processo da regeneração do espírito, né? Jesus tem um conhecimento prévio de que quem fere será ferido. Jesus conhece a lei de Deus. Jesus sabe que, ao estarem a feri-lo, ele compadece-se. Porquê? Porque sabe o que vai acontecer. Sabe do resgate que é necessário ter. Sabe do processo educativo que é necessário ter. E isso é realmente iluminador para nós. O conhecimento que o Espiritismo nos traz é um conhecimento que nos ajuda a sair das trevas, não é? É um conhecimento que nos ajuda, seja, é um catalisador de iluminação nossa. É que ninguém tenha dúvida disso. Todos o aproveitam, nem nós, quanto mais. Ai, se a gente vivesse aquilo que prega. Ai, eu então já me estava a nascer umas asas, já me estava a nascer aqui duas asas nas costas. Bem, eu tenho estado com dor nas costas, não é? Mas nós, não é? Já estaríamos com outras vidas, com outras responsabilidades mais altas, maiores. E portanto, olhem, cá estamos nós, a malta da terceira ordem. Passa a palavra. Obrigada, Felipe. É bem isso, né? É bem isso. Dessa mudança e da força desse convite à mudança. Como que essa força penetra em nós, né? O que essa força em nós pode nos levar a mover? E a mover muito, muito, muito. Sempre que ficar abatido, vier aquele cansaço, pensar no bom ânimo. Eu sempre faço isso, porque a morte, eu peguei isso aqui no NetSearch, no sentido espiritual, morte é estar separado de Deus, Espetáculo. né? Está lá no NetSearch, né? É um sofrimento excessivo, um pesar, uma angústia. Então, por essa separação de Deus, porque isso não é natural para nós. Nós não fomos criados para estarmos separados do Pai. E quando eu digo separados, não é que a gente tenha que estar lá, volta, como o panteísmo, não é isso. É a separação pela diferença, pela divergência de sentimentos, de pensamentos.
Então, isso nos conduz a essas sombras, a esses amotes. Está separado de Deus. Nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para termos, como Jesus disse, eu e o Pai somos um, para termos cada vez mais intimidade, afinidade, né? Convergência de sentimentos e pensamentos. Eu acho que a gente pode passar para a segunda parte, seria, então, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, nós, com as nossas sombras, como já foi muito bem explicado aqui, pelo Felipe, Patrícia, Emmanuel, né? A fim de guiar nossos pés no caminho da paz. Os pés são a nossa parte que tem contato, né? Jesus lavou, porque ele não foi lavar a cabeça dos apóstolos, ele lavou os pés, né? Um sinal de humildade, mas são os pés que nos movimentam, que nos conduzem, tem esse sentido, né? E guiar, nós temos sempre, sabemos aqui na doutrina espírita, Jesus, guia e modelo da humanidade. Então, para nos guiar, para nos mostrar, olha, vira à esquerda, mais à frente vira à direita, segue em frente, faz a curva lá volta, faz um retorno, começa de novo. Então, é esse guiar, né? Guiar nossos pés no caminho da paz. Agora, essa paz, a gente, diante de tudo que já foi exposto aqui, no estudo de hoje, em outros, nós vamos ver que nós vamos encontrar essa paz. Nós não vamos caminhar para encontrar essa paz, vamos encontrar essa paz adiante, mas dentro de nós. Dentro de nós. Ninguém vai nos dar. Então, como Jesus disse, eu vos dou a minha paz, mas não é a paz do mundo. Não é a paz do mundo. Então, nós vamos encontrar essa paz dentro de nós, onde nada nos vai retirar essa paz, tirar essa paz de nós, quando nós a encontrarmos. Ou seja, não teremos mais sombras ameaçando essa pacificação, esse reino de Deus em nós. Não haverá nada disso. Vou passar a palavra aqui à Patrícia, para ela dar as nossas contribuições, as contribuições dela, e aí nós seguimos. Que paz é essa, né? Que vem nos guiar e nos oferecer o roteiro, nosso mestre, né? É a paz de consciência. Fiquei pensando aqui, né? Fazer as pazes com as leis, né? Cumprir o nosso dever, as vontades, né, do Pai, como veio mostrar então a luz do nosso mestre. Aí fiquei aqui até pensando, né? Não vem mais nada escrito, vem então um roteiro vivo, né, e um exemplo ativo para que a gente possa nos olhar para ele, né, e seguir os seus passos, né? Os seus pés aí estão no trilho certo, no caminho certo, no caminho reto. Ele vem então trazer esse caminho reto para nós, para que a gente possa iluminar as nossas consciências, a nossa essência e chegar nessa paz da consciência, né, de ter feito as pazes com o Pai, com as leis, nos aproximando cada vez mais dele. E aí também tem um trechinho de Isaías que eu achei muito bonito, que diz assim: Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação. Esse Isaías poeta tão lindo, né? Trazendo essas descrições proféticas da chegada dessa luz que vai então nos preencher
e vai nos dar essa sustentação necessária para fazer essa transformação, né, que a Márcia falou aí antes, dos nossos sentimentos, para a gente ir colocando luz em cada cantinho das nossas entranhas, dos nossos corações, da nossa essência, para a gente ter a certeza que somos filhos do Pai, né? Nós precisamos só fazer esse caminho, como o Felipe disse, né? Jesus veio mostrar o caminho. Não tem outro caminho. E Emmanuel respondeu lá no Consolador, né? A luz do Evangelho é o caminho seguro que vai nos oportunizar fazer essa ressignificação dos nossos sentimentos, né? E aí, Lázaro, lá na Lei de Amor, no Evangelho, capítulo 11, que é o capítulo do amar ao próximo como a si mesmo, né? E nós falamos de nos iluminar para nos doarmos. E aí nos sustentamos com essa energia, né, com esse movimento. Ele coloca, né, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, nós vamos, né, transformando aqueles instintos que temos só de sobrevivência, ligados à matéria, que nos sustentam ainda a esses sentimentos virtuosos que a Márcia listou um monte ali. Se ela não tivesse falado paciência, eu ia falar paciência, porque é um que me pega um montão. Ai, meu Deus. E aí a gente vai, então, né, trazendo à tona essas virtudes, vivendo como viveu Jesus, como ele mostrou para nós que é possível, né, chegando nesse ápice que o Felipe falou de viver, de sentir esse amor, né, amar por amar, porque sabemos que é a lei maior, né, vamos estar ali em conexão cada vez maior com essa lei e entendendo, né, pela fé e pela razão, que está lá na prece de Cáritas, né, que ela diz, Pai, nos dá a fé e a razão, né, como foi perguntado lá para Emmanuel também, não estão dissociados, né, não estão dissociados, porque é por esse caminho que a gente vai se iluminar e vai conquistar essa paz de consciência que Jesus já tinha. Então, ela não podia ser a mesma paz do mundo, né? E não é aquela paz de ficar, que a gente imagina, né? Ah, eu vou cumprir todos os meus deveres, vou chegar no céu, vou ter a minha nuvenzinha, vou ficar lá tranquilinho tocando a minha harpa, né? E tô bem e tá tudo certo. Não, é a paz do dever cumprido, né? Do sacrifício e de saber que nós podemos, né? Nós somos muito mais e podemos fazer muito mais, e esse é o propósito maior, né? Porque aí a gente vai cada vez mais nos aproximando do nosso Pai, né, com o dever cumprido, seguindo as suas leis, né? Não é essa inexistência de desafios, não. A gente sempre vai ter novos desafios, né? Mas vamos estar em paz, porque sabemos o nosso propósito, sabemos a nossa destinação, sabemos que tudo é para o nosso melhor. Então, não nos. eh, Ai, esqueci a palavra aí, Felipe. Diga aí. Estava Nosso distraído coração, também. Desculpa. Hum. nosso coração não vai se ai, gente, me faltou o verbo. Escurecer, turbar, turbar. Turbar o nosso coração. Obrigada, Márcia. O que o Felipe tinha falado, eu falei, gente, sumiu o verbo da minha cabeça. Não vamos mais turbar nosso coração, porque sabemos, né, que tudo é para o nosso melhor e é por amor, né, por esse grande amor do Pai. Essa paz de consciência, que a gente consiga chegar logo nela. Hum, uhum.
Patrícia, obrigada. E lá no NetSearch tem as referências cruzadas, ou seja, as referências na Bíblia que guardam sintonia com esse versículo que nós estamos estudando. E está lá o nosso salmo mais conhecido, né? Um dos mais conhecidos. O 23, aqui aparece como 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que aqui é colocado, sombra da morte, né? Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Então a gente vai vendo que o Evangelho vai, bem como o Antigo Testamento, vem batendo em teclas, né? As mesmas teclas vêm sendo tocadas. Aí eu gostei muito de João, porque João diz assim, em vários capítulos, tem aqui no capítulo 1, versículo 9, João diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, nossa luz não é para A ou para B, é para o alfabeto inteiro. Depois ele coloca em João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, olha como ele repete, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ele diz aqui, Jesus falou outra vez, que ele repete isso mais uma vez. Depois, no capítulo 9 de João, versículo 5, ele diz: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois, no capítulo 12, versículo 46, eu sou a luz que vinha ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha como é redundante esse apelo, né? Esse ensinamento. Ele vem batendo nisso várias vezes, nos convidando a isso. Por quê? Porque ele nos guia, nos mostra o caminho e pode nos guiar por ele sempre, né? Nesse caminho da paz, nesse caminho, né, que vai nos levando a essa paz. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa a respeito do nosso estudinho aqui? Eu trouxe, deixa eu ver aqui. Eu trouxe uma mensagem para a gente refletir sobre o nosso estudo de hoje. Ela é bem curtinha, tem 2 parágrafos. E eu acho que se chama A Resposta, é de Emmanuel também. Se chama A Resposta. Quem quiser, tiver à mão, quiser pesquisar, abrir aí no telefone, ou seja, onde for, para poder acompanhar, se chama A Resposta, de Emmanuel. Então, começa assim, ó. O homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou. Então, o homem desesperado. Esse tipo de sentimento foi abordado aqui pelo Filipe, pela Patrícia, né? Que é o quê? Seriam trevas, sombras, né? Então, ele chegou à presença do Cristo e clamou: Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Ou seja, ele se via numa situação em que ele não conseguia vislumbrar uma saída para aquele tormento que o afligia, né? Então, ele estava se sentindo em sombras, trevas. Tudo sombra, ele diz, maldade e indiferença, angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, se debatem num mar de trevas. Senhor,
Onde o caminho que me assegure a libertação? Olha que ele coloca aqui nessas perguntas o que nós vimos nesse versículo. Ele fala de tudo sombra. O Felipe falou isso. Quando nós olhamos ao redor de nós, onde nós estamos vivendo no momento, guerras ali, desentendimentos aqui, e os nossos problemas também de convivência, de relacionamentos que nós temos. Então, ele coloca ele. Maldade, indiferença, angústia e aflição dominam as criaturas, que, a meu ver, se debatem num mar de trevas. Onde o caminho que me assegure a libertação? Ele não quer ficar ali, ele quer se libertar dali. Então ele pergunta ao Cristo: onde o caminho que me assegure a libertação? Eu não quero mais ficar aqui. Chegou um momento de tal angústia, de tanta dor, que ele quer sair dali. É aquele momento que o aguilhão está ali nos tocando. Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente. Ora, ele não faria de outra forma, né? Ele ia nos acolher sempre. Sempre na dor ele nos acolhe. Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Olha a resposta de Jesus. Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Então, se nós queremos sair, e nós não queremos mais pertencer, habitar, como diz aqui o versículo, na trevas, na sombra, nada nos impede de acender a própria luz. Nós já sabemos como, já nos foi mostrado o caminho. Jesus veio, aqui ele ainda virá para nos guiar nossos pés no caminho da paz, né? Então está tudo posto. É fácil? Não, não é. Não é fácil, mas nós podemos. Nós temos todos os instrumentos, todo o conhecimento e todo o amor celestial para poder nos mover dessa sombra e nos iluminarmos. Olha, eu achei essa resposta maravilhosa. Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Então, era essa mensagem que esse versículo nos traz: acendamos a nossa própria luz. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais para encerrarmos nosso estudo de hoje? Está todo mundo tão quietinho. Felipe, por É só para favor. dizer, depois vamos já ouvir uma música no final que eu já fui buscar aqui. Lembrei-me aqui de uma coisa. Ah, que bom, que bom, que bom. Odete Ninguém, não vai fazer leitura hoje. não. Ficou todo mundo. Ah, a Odete levantou a mãozinha. Teve a mãozinha. Eu não vou fazer leitura, mas vou dizer aquilo que eu senti, não por muitas palavras, por poucas, o que eu ouvi de vós. Todas as vossas palavras aqui ditas foram maravilhosas e acho que já todos tivemos aqui nesta palavra que diz na sombra da morte. A primeira, vocês começaram pelos mortos que vêm enterrar os seus mortos. Eu, para mim, pus-me nesse lugar. Os mortos que vêm enterrar os seus mortos, uma dessas fui eu, que andava na escuridão e na morte, ainda continuo, mas é diferente. Ora, no fim de ouvir este Evangelho, estas palavras que vocês nos deram, não é muito, mas para mim é muito. Acorda-nos para a vida, acorda-nos para a luz, não é? Pronto, vamos passito a passito, mas nós, ao ouvir tudo isto, ficamos um pouco mais lúcidos e mais iluminadas do que é a doutrina espírita, que nos vem realmente acordar, tal como o Filipe disse muito bem, já não é a primeira vez que eu ouço isto. Acorda tu, ó filho que dormes,
Eu acho que isto é um despertar em nós, para que nós possamos caminhar no caminho em direção à luz que é Jesus Cristo, o Senhor, que brilha em nós. Ora, vocês não querem que eu diga, mas é verdade, para quem lê pouco, para quem. Epá, isto acorda-nos para a vida, acorda-nos para caminhar nesta direção da luz, nesta direção de Jesus. Por isso é que eu digo que já estou melhor, porque eu era uma dessas que nem vale a pena estar a falar, cheia de negativo e outras coisas mais. Pronto. E agora também me sinto, eu hoje sinto, eu estou-me a sentir já duas vezes que eu fiquei toda arrepiada e super sensibilizada, porque eu comecei por me pôr nesse lugar quando o Filipe começou a falar em voz, e agora continuamente eu compreendi, porque eu, se estiver a escrever, eu compreendo melhor. Estou-vos a ouvir e compreendo aquilo que estou a ouvir. E daí é uma lição mesmo para nós, para o nosso interior, é uma aceitação da nossa reeducação dentro de nós, porque quando passarmos por estas trevas, nós vamos se lembrar, penso eu, daquilo que ouvimos e fazer a nossa oração e afastar de nós mais os sentimentos negativos que ainda vêm até nós. Isto eu não quero falar sozinha, isto é o que eu senti, o resumo que eu fiz de todas as vossas palavras maravilhosas que foram aqui ditas. E muito obrigada a todos, a vocês e a todos nós aqui presentes ao nosso grupo maravilhoso, que é uma graça estar aqui convosco e seguirmos todos e somos todos amigos e todos irmãos, mas uns têm que ajudar os outros. Muito obrigada. Odete, você falou, pelo menos por mim, eu acredito que por todos nós, mas por mim também. Eu não falaria melhor, porque é por isso que nós estamos aqui, para que pegarmos, nós já comentamos isso aqui uma vez, nós não estamos aqui pelo conhecimento. Nós estamos aqui para que o conhecimento nos auxilie, nos esclareça, nos ilumine, e nós possamos assim nos iluminar. Então, que bom que você pode se lembrar, porque eu também faço isso. Eu me lembro quando eu acerto, ou antes de tropeçar, ou depois do tropeço. E eu já agradeço, não gostei de tropeçar, não gostei, mas me lembrei porque tropecei e porque não devo tropeçar. Então já lembro, já tenho um mecanismo para corrigir. E é esse o objetivo no nosso estudo aqui, que a gente possa aplicar, né, nas nossas vidas rumo à iluminação. Felipe quer colocar uma música aí para gente. Terminamos primeiro por causa dos direitos, depois para passar para o vídeo, para o canal YouTube. Não se pode passar no estudo. Não? Não, fazemos a prece de encerramento e depois fechamos a gravação, está bem? Tá. Então, terminamos sem a nossa musiquinha, Felipe? Não, terminamos com a prece, depois desliga a gravação e depois então ouvimos a música. Então, tá bom. Então, vamos ver quem está inspiradinho para nos iluminar com a prece. Vamos ver quem vai levantar a mão. Quem será, ó? Olha que esse grupo é muito bom de prece, gente. Ô, Minda! Esse grupo arrasa nas preces. Olha, vamos lá, Minda, por favor. Obrigada. Então, de coração cheio, aqui estamos para agradecer. Agradecer ao nosso paizinho e a todos os benfeitores amigos que se encontram aqui conosco, que nos iluminam nestas noites de estudo e nos consolam tanto os nossos corações. Só temos a agradecer por estas horas que aqui estamos, tão gratificantes, de amor, que Jesus, o nosso Mestre maior, o nosso irmão maior,
nos possa fortalecer sempre neste caminho da iluminação, para que possamos ser sempre melhores a cada dia, para que possamos aprender cada dia mais e fortalecendo a nossa fé que tanto necessitamos para a nossa caminhada. E tão grata por estes irmãos queridos que conhecemos e que nos reunimos, provavelmente de outras vidas, nos reunimos aqui neste banquete de amor com Jesus nos nossos